Olá, meus seguidores, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa Tavares do podcast Atualiza. Hoje eu estou visitando a doutora Cláudia, biomédica, um papo muito agradável a gente já teve e eu quero que vocês conheçam melhor o trabalho dela. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo e contigo, Isa? Tudo bem. É um prazer estar aqui contigo. Já visitei o ambiente, me senti muito à vontade, um ambiente muito agradável e eu quero que você conte para os nossos seguidores, além de biomédica, o que mais que você é? Eu sou esteticista, cosmetóloga também. A minha primeira formação na área da estética, foi como esteticista. Posteriormente, me formei então em biomedicina estética, tenho pós-graduações na área da estética também. Alguns aperfeiçoamentos, artigos científicos publicados em revistas científicas, Estou na área da estética, agora esse ano completo 26 anos, na área da estética avançada. A estética é minha paixão, eu sempre digo que a estética corre nas minhas veias, Tenho algumas premiações nacionais, tenho uma premiação também como profissional de destaque da região sul do Brasil. E o meu propósito, o meu trabalho é justamente elevar a autoestima do meu paciente com resultados que agradem, que deixem o meu paciente ainda melhor. Eu, além da minha formação também e do trabalho em consultório, também ministro cursos e palestras pelo Brasil. Maravilha! A gente já pode perceber o resultado no rosto dela, Eu sempre digo, doutora, que a aparência é alma do negócio. Tu concorda comigo? Com certeza! Eu sou o cartão de visitas do meu trabalho, Então, tudo que eu faço nos meus pacientes, eu faço em mim também. Que bom! Sem exagero, tu acha que é na medida do possível, sendo que a paciente fique elegante, mas sem exagero. Porque o exagero fica feio daí, Com certeza, Isa. O meu trabalho dentro desses 26 anos sempre foi realçar a beleza natural, sem exageros, sem o paciente perder a sua identidade. Isso. Então, muitos pacientes me relatam, depois dos procedimentos, que as pessoas veem que está melhor, que a pessoa rejuvenesceu, mas não sabe dizer exatamente o que foi feito. Então, esse é o propósito do meu trabalho. E eu sempre digo para os pacientes, eu não vendo procedimento, eu vendo resultado. Maravilha, é isso mesmo. Estou aqui, meus seguidores, eu confesso que estou maravilhada, me mimei aqui com a doutora Cláudia e eu quero já entrar nas questões que vocês precisam saber e vocês precisam vir aqui para conhecer também. Doutora, o que te levou a entrar na área da estética avançada e em que momento você decidiu se especializar de verdade nessa área? Primeiramente, eu sempre tive uma vaidade própria, de gostar, de me arrumar, gostar de cuidar da pele. E teve um momento, há 26 anos atrás, que surgiu uma oportunidade para eu ingressar, então, na área da estética, Primeiramente, eu iniciei com massagens e aí já entrei no processo da estética avançada propriamente dita. Então, é claro que há 26 anos atrás nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje, tanto em aprendizagem quanto em produtos e tecnologias, E a partir de então, eu fui me aperfeiçoando cada vez mais e cada vez mais foi me despertando o desejo de partir para a área da harmonização. Porque eu simplesmente amo. Eu digo que eu estou aqui no consultório, eu atendo os meus pacientes, para mim é uma terapia. Eu esqueço que existe vida, mundo lá fora. Então, fui aperfeiçoando, fiz as graduações, fiz as pós-graduações, sempre participando também dos grandes congressos, Eu tenho, além das minhas formações nacionais, eu tenho 7 certificações internacionais também.
Então, eu sempre procurei me destacar nessa profissão e, claro, com isso, buscando mais e mais de conhecimento. Porque eu sempre digo, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa aprender muito, não é verdade, Isa? E aí, né, fui fazendo mentorias também com grandes profissionais do Brasil e praticando, né, fazendo, colocando em prática, experimentando. Exato, um olhar clínico, né, para conseguir fazer todo esse planejamento, né, então assim, os pacientes, eu faço o planejamento da harmonização deles junto com eles, né, para perceber o que incomoda, para justamente proporcionar o resultado desejado. Maravilha, maravilha. Doutora, nos conte, hoje, qual é o maior erro que as pessoas cometem quando procuram atendimento estético? Que você vê e fala, não, isso aqui não está legal para o paciente. Tem muitos pacientes que vêm, eu vou citar um exemplo aqui, né? Vem para fazer, digamos, um preenchimento labial. Aí alguns vêm com a foto de uma pessoa, meu Deus, querendo a boca, né, os lábios daquela pessoa. Sim. Então, eu sempre explico, todo ser humano, ele é único. Cada um de nós temos as nossas características específicas e que são únicas, somente nossas. Sim. Então, os lábios do fulano são os lábios do fulano. Sim. Não tem como nós deixarmos o lábio igual ao dele, porque ele tem as suas características individuais, né? Então, nós vamos sim desenvolver um trabalho para que fique o melhor possível para esse paciente em questão. Então, isso tudo eu explico, porque existem formatos de lábios diferentes. Por melhor que seja a técnica, né, que nós temos, que nós aplicamos no paciente, mas é impossível deixar igual a outra pessoa. Mesmo porque, às vezes, pode ficar desproporcional ao rosto, Exatamente. Então, assim, tudo existe uma proporção, muito bem colocado por você. E essa proporção, ela precisa ser respeitada de acordo com cada indivíduo, né? Então, através das técnicas, do planejamento. Então, eu faço o planejamento da harmonização, eu faço de forma muito minuciosa em cada paciente. Então, nunca um paciente terá o mesmo planejamento do outro. Cada um vai ter o seu individualmente. Então, eu sempre tive como conduta profissional o atendimento personalizado e individualizado. E eu sempre digo para os meus pacientes, eu nunca vou fazer em você o que eu não gostaria que fizesse em mim. Certíssimo, certíssimo você. E nos conte, hoje em dia, qual o procedimento mais procurado e por quê? Bom, hoje, dos procedimentos que eu mais realizo, além da harmonização como um todo, porque dentro da harmonização não é apenas o preenchimento, mas também toxina botulínica, e muitas vezes nós temos que incorporar também nesse planejamento alguma tecnologia, né, de equipamentos, mas o Botox, né, que é a aplicação da toxina botulínica, é um procedimento muito procurado. Os preenchimentos também. E aí, dentro desses preenchimentos, entra a parte da harmonização global, né, que é o full face, que nós utilizamos, que fazemos em toda a face. Inclusive, o Botox que eu realizo, eu faço ele full face. Então, eu não faço somente em terço superior, eu já faço um terço médio, terço inferior da face também, já para proporcionar uma harmonia ainda maior, mesmo sem o preenchimento. E eu tenho muitos pacientes que me procuram também pela minha técnica de preenchimento labial, de rinomodelação, de preenchimento de olheiras. Eu tenho vários pacientes, Isa, que me procuram, sabe por quê? Para preencher o lóbulo da orelha também. Porque com o processo de envelhecimento, né, nós vamos comprometendo várias estruturas, né, tanto
nível ósseo, quanto nível muscular, gorduroso e a nível de pele também. E o lóbulo da orelha, ele é feito de uma estrutura que também vai tendo essas alterações com o passar dos anos. E muitas vezes fica deformado, né? Então eu faço o preenchimento nessa região também e o resultado fica excepcional. Olha só. E hoje interessante. Também nós temos assim, vários procedimentos de pacientes que têm buscado a melhora na qualidade da pele, né? Então hoje nós temos tecnologias tanto de equipamentos quanto de produtos que nós conseguimos melhorar e muito a qualidade da pele, porque muitas vezes não adianta a gente fazer uma harmonização, mas se a qualidade da pele está desvitalizada, ela está numa qualidade que apresenta, ela fica mais opaca, né? Ou ela está desidratada, com presença de sinais de envelhecimento precoce. Então, nós precisamos tratar superficialmente também, né? E aí nós chegamos aí num resultado de excelência. Ah, que maravilha! A gente percebe aqui a dedicação da doutora Cláudia, que ela me relatou antes que o que ela não quer para ela, ela não quer para os seus pacientes. Com certeza. E que já chegou até você pacientes que queria um procedimento que você achou que não iria ficar legal e você orientou eles. Sim. E eles entenderam como foi essa comunicação. Não, eu já tive, por exemplo, pacientes que chegaram, como eu comentei antes contigo, eu já cheguei a negar trabalho, né? Porque o paciente ele vem com uma expectativa, e por isso que é muito importante a consulta, eu sempre faço consulta antes dos procedimentos, que é justamente para explicar todas essas questões do paciente, para ele entender e estar ciente do que o procedimento vai proporcionar nele. Então, hoje, infelizmente, nós vemos muitos exageros ocorrendo dentro do trabalho de harmonização facial. E eu sempre, desde que eu iniciei na minha carreira, eu sempre prezei pela naturalidade, né? Trabalhar proporcionando resultado, mas sem exageros. Então, eu já cheguei a negar trabalho de pacientes, às vezes, porque hoje o acesso às redes sociais, a gente vê muita coisa, né? Então, muitas vezes, a pessoa, ela vê algo que para ela é legal e tal, mas que, na verdade, né, clinicamente falando, não vai ficar bom. Você, como profissional, avalia e diz, não, tá fora do padrão, né? Sim, é muito exagero. Exato. Então, eu explico, né? Tem pacientes que entendem, que aceitam. Tem pacientes, muitas vezes, que preferem ir em busca daquilo que eles estão buscando. Olha. Já tive pacientes também que não atenderam a minha orientação, fizeram e depois voltaram. Se arrependeram. Para dar, doutora, o que você pode fazer para melhorar, para diminuir isso aqui, né? Então, isso também é uma responsabilidade muito grande, né? Mas, assim, 99% dos meus pacientes, eles vêm justamente em busca desse trabalho, desse resultado com naturalidade, que, assim, a gente vê as fotos do antes e depois, realmente e a satisfação do cliente, a satisfação. E eu vejo muitas vezes as pessoas chegarem até com autoestima, né, mais baixa, enfim, e aí depois do procedimento se tornam outras pessoas, elevam a autoestima, e isso para mim é muito gratificante. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Como eu falo, é o meu trabalho, né? Obviamente eu recebo por isso, mas a minha satisfação maior é ver o resultado no rosto do meu paciente, é ver o brilho nos olhos dele. Isso para mim não tem preço incrível. Que pague. Não. Maravilha. É sobre isso, meus seguidores. Quando você procurar um atendimento na área da estética,
Primeiro passe por uma avaliação com um bom profissional, assim como é a doutora Cláudia. Ela vai te dar um resultado de excelência, mas primeiro ela vai falar a realidade, se fica bom para você ou não. Aqui ela me relatou que não é sobre o dinheiro, mas é sobre o atendimento e a satisfação do cliente que ela atende diariamente. Doutora, nos conte o que ninguém vê sobre trabalhando com esteticista avançada, mas que faz toda a diferença e que traz resultado. Bom, primeiramente, inclusive, é algo que eu digo sempre para o meu público das palestras, dos cursos, que enquanto profissionais, nós temos duas opções. Sermos mais um no mercado ou fazermos a diferença. Sermos mais um no mercado é fácil, não requer muita dedicação, não requer muito estudo, né? Agora, fazer a diferença requer muito estudo, requer muita prática. Você realmente entender o que você está fazendo, porque nós precisamos, através, né, do nosso conhecimento, do nosso trabalho, da nossa conversa com o nosso paciente, transmitir essa segurança. Não, eu sei o que eu estou fazendo. E quando o paciente fica bem à vontade na mão de uma esteticista, de uma profissional, ela sempre volta e acaba que indicando ainda para outras pessoas, né? Exatamente. E foi isso justamente que fez com que eu buscasse também mais uma graduação de biomedicina estética, né? Porque aí eu consegui, através dessa graduação, também ampliar os procedimentos que eu, dentro da minha categoria, posso realizar, né? Que eu acho que isso é muito importante, como profissionais também, nós sabemos o nosso limite de atuação profissional. Então, é muito importante ir em busca desse conhecimento. Então, fazer a diferença hoje no mercado da estética requer muita dedicação, aprendizado. Eu, em 26 anos na área da estética, eu continuo estudando, né? Nós temos que estar nos aperfeiçoando a todo momento, porque hoje o nosso paciente ele também tem muito acesso à informação e conhece, né, sobre procedimentos, sobre produtos. Então, nós precisamos estar atualizados para justamente sabermos explicar e termos essa segurança. Então, eu sempre digo, né, para o meu público também, quando eu ensino, que a prática leva à perfeição. Isso mesmo. Então, quanto mais nós praticarmos, melhores nós seremos naquilo que nós fazemos. E que, enquanto profissionais, nós temos que enxergar além do que nós vemos. O que é enxergar além do que nós vemos, Isa? Nós temos, né, nós profissionais da área da saúde, nós temos que ter um amplo e um concreto conhecimento em anatomia, em fisiologia, em estruturas, né? Eu fiz, por exemplo, vários cursos em cadáveres frescos. Onde? Porque quando nós estudamos na faculdade, a gente faz estudo num cadáver que está lá no formol. Ele, querendo ou não, nessa parte muscular, a sua estrutura ela se altera. Quando nós fazemos um estudo em cadáveres frescos, nós dissecamos a pele, vamos dissecando as estruturas, nós conseguimos visualizar as estruturas exatamente como elas são. Então, o indivíduo que a gente estuda ali, ele só não está sem vida. Ele só não está com vida, ele está sem vida. Mas as suas estruturas são preservadas. Então, a gente consegue ver exatamente como é. E o que é enxergar além do que a gente vê? É quando eu estou, porque a hora que eu estou manipulando um procedimento no meu paciente, fazendo, injetando algum produto, eu estou vendo superficialmente. Sim. Mas o que é enxergar além do que eu vejo? É realmente
entender o plano de aplicação, é saber se eu estou no plano correto ou não. Isso é enxergar além do que nós vemos, né? É saber que esse produto, quando ele é injetado assim, ele vai proporcionar este efeito fisiológico ou de resultado. Se eu aplicar assado, ele vai fazer dessa forma. As zonas de perigo, porque assim, a região da face, acredite você ou não, é muito mais difícil de trabalhar do que uma região corporal, por exemplo. Por quê? Nossa face ela é altamente vascularizada, altamente enervada. Então, nós temos que ter uma técnica muito precisa de aplicação para não comprometer vasos, nervos. Por quê? Para que nós não tenhamos uma complicação no futuro. Tá certo? E isso é uma responsabilidade muito grande. É, responsabilidade, né? Muito grande. Mexer, né, com o rosto, com o corpo da pessoa. Então, você que procura algo nessa área, procure primeiramente entender sobre qual é a área que o profissional é especializado. Para você aí não cair de repente numa área de estética que você vai se sentir insatisfeito e o cliente satisfeito não volta mais. Então, por isso que nós estamos aqui, o podcast Atualiza fala das atualizações, com certeza levando para você a melhor informação. Eu estou aqui com a doutora Cláudia, que ela é biomédica e vários diplomas ela tem. Incansavelmente ela busca uma melhora para o paciente dela. Estou maravilhada em saber de tantas informações importantes e é sobre isso, meus seguidores. Eu passo para você a melhor informação e tem a minha indicação. Então, depois, nós vamos marcar o arroba dela aqui embaixo aqui do vídeo. E lembrando que estamos para o YouTube, mas também vamos para o Facebook, para a página Atualiza, para 140 grupos. Lembrando também que os cortes irão para os meus stories e também para o meu Instagram. Começa a partir de agora, curtir, acompanhar os trabalhos da doutora Cláudia, tá ok? Doutora, quais são os cuidados que a pessoa precisa ter antes de escolher um procedimento na área da estética? Bem, primeiramente que nós só vamos tratar indivíduos saudáveis, né? Então, se ele tem algum tipo de doença que esteja em tratamento, nós não vamos poder realizar procedimentos estéticos, né? E isso nós vamos justamente identificar dentro da consulta, por isso que a consulta avaliativa ela é de extrema importância. Eu já tive pacientes que na consulta eu identifiquei contraindicações para um procedimento em questão e que nós não pudemos fazer. Né? Então, porque, sabe, Isa, eu trabalho com estética avançada, mas antes de proporcionar um resultado estético no meu paciente, eu preciso ter consciência de que a saúde dele também está nas minhas mãos. Então, eu não posso proceder de forma que vá trazer algum dano à saúde dele. Né? Isso é muito sério. Muito sério e é de grande responsabilidade, né? Se vinha a pessoa doentinha ou passando por algum tratamento médico, a doutora Cláudia indica primeiro, faz seus tratamentos, depois vem, ou em caso de doenças crônicas, é melhor que trate primeiro, né? E a doutora também não atende, né? Por uma questão também de cuidados, né? Sim, com certeza, com certeza. Por exemplo, existem algumas doenças autoimunes, né? Que nós realmente não podemos executar certos tipos de procedimentos. Então, tudo isso eu esclareço. É muito importante. Muito importante. Então, a consulta, eu digo que algumas coisas nós podemos negociar na estética, mas a consulta é inegociável. De extrema importância. Precisa passar pela consulta para a própria segurança dele. Tá certíssima, doutora. Você já presenciou alguma transformação
que foi além da estética, algo que impactou emocionalmente o paciente? Sim. Eu já tive pacientes que, ao se olharem no espelho, começaram a chorar de felicidade, graças a Deus, né? Bom. De felicidade. Eu já tive pacientes, Isa, que entraram no consultório assim, sabe, parecia que estava carregando o mundo nas costas. Muitas vezes passando por algum problema pessoal também, ou da própria autoestima. Sim. E aí, porque eu sempre reservo um tempo considerável, assim, para conversar com o meu paciente. Eu não gosto de fazer nenhum trabalho correndo, né? Eu gosto de fazer com calma. Sou muito perfeccionista, né, em tudo que eu executo. E o paciente chegar, ver que ele, muitas vezes, algo na estética mesmo que incomoda, né? Outro dia eu recebi uma paciente jovem, onde eu fiz a rinomodelação, que ela não gostava de tirar fotos, nem de frente, nem de perfil. Agora, se olha o Instagram dela, fotos Faz mais toda a diferença, fotos. né? Então, a pessoa chegar com aquele peso, ou triste, ou com autoestima baixa, enfim, e através do procedimento, no retorno, que daí, depois do procedimento, daí alguns dias eu agendo um retorno, né, para ver como está a acomodação do produto e tudo mais, o efeito, o resultado, e a pessoa simplesmente chegar aqui toda autoconfiante, sabe, de eu ficar Não tem preço que não pague, tem, né, não doutora? tem, você vê o brilho nos olhos dela, né, se achando poderosa. Outro dia eu atendi um paciente, porque assim, Isa, os meninos, eles também gostam de se cuidar. Não é só a mulher. Não, eu fiz agora recentemente várias harmonizações masculinas, né? Então, no meu Instagram vocês podem conferir alguns resultados. Não são todos os pacientes que permitem eu mostrar o resultado, então eu tenho, além do que eu tenho no Instagram, outros diversos resultados lindos, mas que o paciente ele não permite, não me autoriza a divulgar esses resultados, e eu respeito, claro, né? Mas teve um desses pacientes que eu atendi, ele veio e ele falou assim: doutora, eu tô me achando a última bolacha do pacote. Tipo, até ele andando, assim, sabe, você vê aquela autoconfiança, assim. E isso me deixa muito feliz por eu ter participado disso, pela confiança que o paciente teve, confiar a beleza dele nas minhas mãos, no meu conhecimento, naquilo que eu sei fazer. E eu digo para todos os meus pacientes, eu não sou perfeita, sou um ser humano como qualquer outro, mas eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Porque o meu paciente, ele não merece menos do que o meu melhor. Maravilha! Isso é forte, meus seguidores. É por isso que eu estou aqui, que o podcast Atualiza fala das atualidades de Cascavel e região, levando para você as melhores informações. Então, fique por dentro das atualidades. Daqui a pouquinho, a doutora vai falar aonde ela atende. E o arroba dela, lembrando que está aqui, ó, no rodapé do vídeo. Então, comece a partir de agora a segui-la. E você que precisa de um atendimento estético, não perca tempo. Eu, Isa Tavares, super indico a doutora Cláudia, que é um amor de pessoa, uma simpatia, uma querida, atenciosa e, em primeiro lugar, uma excelente profissional. Vem para cá que você não vai se arrepender. Doutora, o que está chegando de novidades na área da estética e que poucas pessoas conhecem? Bom, hoje nós temos uma evolução muito grande e muito rápida, né? Dentro da estética, tanto que é ainda um dos mercados que mais cresce. Então, dentro dos próprios produtos, né? Hoje nós temos uma toxina botulínica com
uma promessa de maior durabilidade. Então, assim, está há 6 meses no mercado essa toxina aqui no Brasil, né? Que veio com o registro da Anvisa aqui no Brasil. Então, ainda nós estamos acompanhando realmente essa durabilidade, né? Novas tecnologias em fios, tanto de sustentação quanto de estímulo de colágeno, né? Os preenchedores também, nós temos uma evolução bem acelerada na qualidade dos produtos e também com uma maior durabilidade. E as altas tecnologias, né? Os equipamentos aí, uma evolução na área dos lasers, né? Das próprias tecnologias que nós já tínhamos. Hoje, analisadores de pele que analisam assim, de forma muito minuciosa e muito mais profunda para um diagnóstico mais preciso e, consequentemente, maior assertividade no tratamento. Então, é um mercado que realmente ele está evoluindo assim dentro tanto dos produtos quanto das tecnologias de forma muito acelerada. Maravilha. E agora, quase encerrando aqui, que o papo está muito agradável, eu sou muito curiosa, então tudo que é bom eu procuro saber e levar para vocês, meus seguidores, as melhores informações. Doutora, para quem quer entrar nessa área, o que é importante saber sobre a área de técnica, marketing ou posicionamento? Então, hoje, para a área da estética aqui, nós vemos muitos profissionais, né, entrando para a área da estética, e isso é muito bom, porque se a pessoa se identifica com a área, é muito importante. E nós temos, assim, excelentes instituições né, que trazem aí para o aluno uma graduação muito forte nesse sentido, né, com uma grade curricular muito rica em conteúdos. Só que eu sempre digo para as pessoas que querem entrar na área, as coisas, o sucesso profissional ele não acontece nem no primeiro ano, nem no segundo ano, nem no terceiro, nem no quinto. Muitas vezes, a partir de 5 anos na área que você tem uma expertise maior, que quando a gente sai da graduação, nós temos que colocar em prática aquilo que nós executamos, né? E é a partir daí que nós vamos tendo erros, acertos, e como eu disse anteriormente, a prática ela leva à perfeição. Então, até você realmente ter segurança daquilo que você faz, sabe? Mas a gente tem que fazer. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Então, é claro que hoje, enquanto profissionais, nós temos uma imagem. Então, nós precisamos entender o que nós queremos vender para o nosso público, né? Posicionamento, ele é extremamente importante, porque hoje o boca a boca ainda eu vejo que ele tem uma influência muito grande, né, na indicação do trabalho. Mas hoje a gente vive a era digital, as redes sociais, né? Eu mesmo, se eu quero buscar algo, eu vou nas redes sociais, nas páginas, para conhecer o trabalho, né, de determinado profissional, ou conhecer determinado produto, determinada marca. Então, nós temos que ter, sim, nosso posicionamento e o marketing para mostrar o nosso trabalho. Mas não basta. Não adianta a gente ter um bom marketing, mas se a gente não se garante dentro da cabine, dentro do consultório. Exatamente. Então, é um conjunto, né? Aquilo que eu mostro é o que eu preciso praticar. Sem sombra de dúvidas, né? E essa segurança de você passar, dizer para o paciente, em você, isso vai funcionar melhor do que isso. Isso vai fazer isso, isso vai fazer isso, tá? Então, isso é muito importante, né? Ter realmente essa autoridade profissional. E isso nós vamos alcançando com o quê? Com prática e conhecimento.
Maravilha. E eu, como uma boa observadora, também analiso bem o ambiente que eu estou. Me chamou a atenção, doutora, esses troféus aqui que está aqui em cima, meus seguidores. Para encerrar, pode nos contar um pouquinho sobre esses troféus? Sim, esses troféus são os meus tesouros, né, Isa? Por 2 anos consecutivos, eu fui premiada num evento da Estética Nacional, o Estética Business Awards, que é considerado o Oscar da estética. Eu fui premiada como uma das 4 melhores profissionais de estética do Brasil. Então, eles realmente são o meu tesouro, um reconhecimento inigualável dentro da área da estética, onde os profissionais do Brasil todo são indicados, né, de diferentes segmentos dentro da própria área da estética. Uhum. E aí existe uma votação do próprio público para determinar, então, as colocações, né, os próprios vários profissionais da área do Brasil também votam, elegendo, então, os melhores. E eu tive a honra e o privilégio de, por 2 anos consecutivos, ter ficado entre as 4 melhores. Parabéns, Muito doutora. obrigada. Eu estou maravilhada com o seu profissionalismo, com essa simpatia e humildade de pessoa. E eu quero deixar o podcast à sua disposição. Claro. Quando precisar, também o nosso estúdio está à sua disposição. Muito obrigada, Isa. E eu quero agradecer de coração, né, por vocês terem entrado em contato, para nós termos esse momento de conversa, para que eu pudesse expor um pouquinho do meu trabalho também. Todos os pacientes que vêm a mim, como eu disse antes a você, são especiais, cada um eu tenho um cuidado especial, porque cada um é único, né? Então, eu te agradeço de coração, realmente, agradeço a Thalisa por ter proporcionado esse momento aqui de conversa, né? Por eu poder trazer ao público também um pouquinho de como é o meu trabalho com estética avançada. Obrigada de coração. Obrigada a eu. Agora olha lá para a nossa câmera e conte aonde que fica a sua clínica. Meu consultório fica aqui na Climep, que é uma clínica de prevenção e medicina estética. Eu atendo juntamente com a doutora Raquel Camargo, que ela é endocrinologista, e fica na rua Dom Pedro II, número 2330, no centro de Cascavel. Venham conhecer, venham tomar um café aqui comigo, conhecer o meu consultório, e eu já vou aproveitar, mostrar um pouquinho dos resultados dos meus trabalhos para vocês também. Vou ficar aguardando. É isso aí, meus seguidores. Conversamos então hoje com a doutora Cláudia. Uma maravilha de pessoa. E eu, como apresentadora formada e também como digital influencer, eu quero super indicar doutora Cláudia. Venham para cá vocês que precisam ficar mais linda ainda do que vocês já são. Tá bom, meus seguidores? E lembrando que juntos nós somos mais fortes. Beijo no seu coração. Beijo, gente.